Olá a todos, eu me chamo Daishikawa e vocês realmente gostam de dinossauros, né, rapaziada? Meu Deus do céu! Hoje eu trago para vocês a parte 2 de Pré-Histórica e Emergence. Eu já trouxe esse tema há algum tempo no canal e vocês receberam ele muito bem, então por que não eu fazer uma continuação, não é mesmo? Se você não viu a parte 1, eu recomendo demais que dê uma conferida nesse primeiro vídeo. O card tá aparecendo aí em cima, mas se você só quer um pequeno resumo do que se trata, a história fala sobre diversas crateras que apareceram ao redor do nosso planeta, tanto na água quanto na terra, onde criaturas já extintas começaram a reaparecer. Algumas delas eram pacíficas, só que não demorou muito para os maiores predadores da história começarem a surgir. Com o passar dos meses, diferentes criaturas começaram a aparecer, e agora veremos como a humanidade lida com essas novas ameaças. Um novo registro surpreendente nos é revelado vindo das profundezas do oceano. Não é algo que me deixa muito confortável de assistir. Eu já joguei Subnáutica e ver o mar desse jeito já me deixa com frio na barriga. Estamos observando uma cratera com uma profundidade considerável e não demora muito para que algo comece a emergir. Mas calma, isso é só um pequeno gostinho do que tá por vir. Logo depois, o vídeo é cortado e dá lugar a um comunicado da Azum Channel, o principal canal de informações sobre a emergência pré-histórica. Só que dessa vez é diferente. Eles estão falando sobre a invasão de sinal que eles sofreram há um tempo atrás e que agora estão investigando o caso. Pra quem não lembra, essa estátua bizarra aparece no final do último vídeo, com um áudio investido que dizia: "O julgamento está sobre nós". A todo momento, a série cultua nesses temas religiosos e apocalípticos, como se o retorno dessas criaturas representasse o fim dos tempos. Eu não vou tocar nesse assunto agora, eu deixarei as profecias do fim do mundo para o final do vídeo. Agora, a GPEC, Comissão Global de Assuntos Pré-Históricos, estava mobilizando forças militares ao redor do globo para ajudar no combate de alguns predadores. A situação realmente já estava crítica. Enquanto na Terra tínhamos T-Rex, no céu tinha Pterodáctilo sequestrando crianças à torta e à direita para fazer o lanche da tarde. No mar, uma nova criatura havia retornado, os Anomalocaris, traduzindo, camarão gigante e muito feio. Comparado aos outros bichos que nós vimos, esses aqui são até que bem tranquilos. Claro, ele parece muito que veio do Spore, porém não representa perigo para nós. Ele é pequeno e além disso começou a combater um problema bem comum em embarcações, os cupins do mar. Esses moluscos costumam causar um prejuízo imenso por destruírem estruturas que ficam na água. Porém agora, com a chegada dos Anomalocaris, que comem esses bichos, essa praga estava sendo controlada. Eu já conhecia os Anomalocaris, pois por algum motivo esse bicho é hypado e tem até edit dele se você procurar bem. Só que eu também conhecia essas shipworms. No Brasil a gente chama elas de turu. E a gente come esse negócio. A diferença é que os Anomalocaris comem o bicho antes dele chegar na madeira e se desenvolver. A gente não. Pra nós é melhor esperar ele crescer pra depois fazer um belo ensopado. A próxima criatura é o Kraken, um ser de 6 metros de altura com a carapaça rígida que protege seus órgãos internos, se tornando agressivo apenas quando é ameaçado. Assim que o Kraken bate na câmera, um texto em vermelho aparece rapidamente. O portador da concha em ascensão, o primeiro sinal do surgimento do verdadeiro Leviatã. Mais uma vez, uma figura bíblica sendo citada. No Antigo Testamento, Leviatã é um monstro marinho feroz, frequentemente descrito como dragão ou serpente. Ele simboliza o caos e o poder do mar primordial. Ele é visto como o oposto à ordem e à criação estabelecidas por Deus. Em alguns casos, o Leviatã pode ser interpretado como uma metáfora para os inimigos de Deus ou então para o mal. É incrível como toda hora esse Azum Channel sofre algum ataque cibernético e os hackers colocam várias mensagens bíblicas escondidas no meio do vídeo. Mas, agora falando sério, parece muito que essa galera que mostra a emergência pré-histórica só quer causar um caos generalizado no público. Não tem sentido esse tipo de coisa aparecer na tela a não ser causar o pânico. Porra, se eu vejo um monte de profecia aparecendo na televisão enquanto um dinossauro tá na rua comendo gente, a próxima coisa que eu vou esperar é um meteoro caindo na Terra ou então tocar da 7ª trombeta. A próxima criatura é o caranguejo verde. E esse aqui é um desgraçado. Ele é uma real ameaça para a vida marinha, dizimando populações inteiras de moluscos e ostras e causando um estrago no ecossistema. A boa notícia é que o Kraken é o predador natural desse caranguejo, então com o passar do tempo o ecossistema vai se normalizar. A própria população já estava se adaptando a essas criaturas marinhas. Nos é mostrado a notícia que um pescador tailandês estava fazendo sucesso por vender carne de criaturas pré-históricas, só que algumas pessoas não gostaram nada disso. Nós pecamos, pecado mortal, ganância
ganância humana. O surgimento dessas novas criaturas poderia representar um real equilíbrio para o ecossistema. Não precisaríamos nos preocupar em caçar essas novas espécies, já que a natureza faria essa manutenção automaticamente. A partir do momento que essas criaturas foram capturadas e usadas por restaurantes para enriquecer com essa tal comida exótica, o equilíbrio foi quebrado. Agora, o mundo estava dividido. Algumas pessoas queriam que essa prática fosse totalmente abolida e que as criaturas vivessem em paz, enquanto a JPEG ignorava totalmente essa questão e só estava focando em aumentar o seu poder militar. Ah, e no final do vídeo aparece esse carinha, um Sacabambaspes, bichinho bem feio que já tá extinto há bastante tempo. Talvez esse querido também tenha voltado. Comissão Global de Assuntos Pré-Históricos, relatório 2782. Confirmamos relatos de uma criatura pré-histórica hostil em Laurel, Montana. Seu objetivo é capturar a criatura com vida. O uso de força letal é autorizado apenas como último recurso. Nossa análise sugere que o alvo está localizado em uma de duas áreas. Eden 1 e Eden 3 se deslocarão para investigar esses locais. Eden 2 e Eden 4 protegerão o perímetro, garantindo que a criatura não tenha meios de escapar. Boa sorte, Esquadrão Eden. Dando um pequeno contexto sobre essas fitas que nós estamos assistindo, acabamos de sair da primeira temporada da série e agora estamos adentrando de fato na história. Os outros capítulos, como vocês devem ter percebido, se tratavam mais de algumas informações que eram soltas para o público. A descrição dos bichos, como eles se comportavam e como o mundo estava depois da aparição das crateras. Agora a parada vai ser bem diferente. Já começamos com um relatório interno da JPEG, onde eles pedem para suas forças especiais capturarem ainda com vida uma criatura bem diferente das outras que apareceram. Adentramos a segunda temporada de Prehistoric Emergence, e o nome desse primeiro capítulo é Besta da Terra, o mesmo nome de um velho conhecido nosso. Eden 1, come in. Eden 1, responding. Do you have eyes on Eden 3? Negative. Following Eden 3's trail. A gravação inicia com as equipes Eden adentrando a cidade de Laurel. Eles devem tomar bastante cuidado, pois ninguém tem certeza do quão forte é o alvo. Andamos um pouco na neve até escutarmos isso aqui. Eden Squad, rendezvous in my position. Target is in the AO. Desesperado, o soldado corre para uma das ruas e pede para que todos os membros do esquadrão se reagrupem. Ele havia encontrado o alvo. Na verdade, era o soldado que havia sido encontrado. O canal Azul News aparece mais uma vez para nos dar algumas informações, e logo de cara descobrimos que a JPEG começou sua iniciativa de defesa. Ela diz o seguinte: para todos os membros da nação, temos o orgulho de anunciar a criação de unidades de resposta especializadas, totalmente treinadas, gerenciadas e financiadas pela JPEG. Essas forças de elite são projetadas para lidar com ameaças pré-históricas e garantir a segurança pública. Ok, primeiramente, se eu fosse um popular que visse aquela gravação do início, eu ia achar que a JPEG tá lavando dinheiro. Vocês estão falando sério que isso daqui são equipes de elite? O maninho que foi atacado pelo dinossauro tava parecendo, sei lá, eu quando saio de casa pra comprar leite, banana e ovos. Fora que ele tava equipado com uma incrível pistola e uma faca AK-47, só pode. AK-47. Amigo, o alvo era um T-Rex. E não era qualquer T-Rex. A gente tá falando de uma coisa totalmente diferente. Uma criatura evoluída. O T-Rex foi visto observando pessoas em Laurel. Ele não atacava, apenas seguia e observava os humanos. Aquele era Daba, a besta da terra. Mesmo após 2 membros da JPEG terem perdido a vida enquanto caçavam essa criatura, ela foi neutralizada com sucesso. A parte interessante é que o texto da parte de baixo nos diz: a aparência da criatura evolui com o tempo. Saindo agora um pouco do T-Rex e indo para outras ameaças, a próxima prioridade da JPEG é dar um jeito nos Quetzalcoatlus. E tem que ser rápido, pois eles têm muita facilidade de migrar para
outras regiões. De acordo com a JPEG, as suas forças especiais já haviam neutralizado 19.735 Quetzalcoatlus. Sendo sincero, eu acho que eu subestimei um pouquinho esses caras. É porque, pelo visto, pra caçar esses aqui eles são bons, agora pra caçar T-Rex tem que ser com estilingue. Pesquisando pra esse vídeo, eu descobri que os Quetzalcoatlus e os Pterodáctilos são dois bichos completamente diferentes, porém que fazem parte da mesma família. A grande diferença é que os Quetzalcoatlus são muito maiores e imponentes. E se eu não me engano, no começo do vídeo eu chamei os Quetzalcoatlus de Pterodáctilos, pois eu achava que tudo era a mesma coisa. Eu peço perdão por essa gafe. A JPEG também diz que para poder sustentar sua campanha, uma tarifa de 10% seria cobrada para todas as nações que fazem parte da comissão. Realmente eles estão precisando de uma graninha a mais. Eu não vou repetir a piada do T-Rex pela terceira vez. Me desculpem. Como parte da nossa iniciativa de defesa, estamos comprometidos em controlar a população de Pterosaurus Asdakdai. Nossas forças especializadas neutralizaram com sucesso 19.735 Quetzalcoatlus, e tudo isso com perdas mínimas. No entanto, para sustentar essa campanha, estamos impondo uma tarifa de emergência de 10% em todos os países membros. Seu apoio contínuo é vital para manter o nosso mundo seguro. Mas agora, falando um pouquinho sério, várias vidas foram perdidas durante as primeiras semanas de iniciativa da JPEG. Vários soldados faleceram enquanto tentavam exterminar os pterodáctilos. O pior de tudo é que a estimativa é que esse problema dure por anos, já que a espécie se reproduz extremamente rápido. No total, existem mais de 500 mil dessas criaturas no planeta, e esse é apenas o número que nós temos conhecimento. Ninguém sabe quanto tempo essa guerra vai durar. Seu valor já ultrapassa a marca de $1 bilhão. Um alerta é emitido para todos os residentes da costa leste dos Estados Unidos. Toda aquela área estava sob estado de emergência e os residentes deveriam ficar dentro de suas casas. A JPEG estava invadindo a orla, indo para cima dos Quetzalcoatlus, só para descobrir que existia uma nova espécie mais resistente e agressiva que o normal vivendo nos Estados Unidos, os Asdakdai. Essa nova variante foi avistada pela primeira vez na Romênia e viviam em áreas isoladas do planeta, evitando a detecção humana. Por algum motivo, eles estavam migrando da Europa para os Estados Unidos. Coincidentemente, quando os Quetzalcoatlus começaram a ser atacados. No vídeo anterior, vimos que um dos mamutes havia sido levado para o zoológico de Toronto e que ele também havia morrido de tuberculose. O nome dele era Ump e havia deixado um filho chamado Ump Jr. E é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. O zoológico agora estava sendo investigado por falhas na segurança sanitária. Tudo começou quando um dos funcionários do zoológico libertou o Ump Jr., alegando que estava o salvando. Logo depois, uma doença misteriosa começou a se espalhar entre todos que trabalhavam no zoológico. Alguns até mesmo estão lutando para sobreviver no hospital. Um dos cuidadores disse que Ump não morreu de tuberculose e que na verdade o zoológico estava acobertando a real causa da sua morte, dando a entender que ele carregava alguma doença de sua época que não possui cura nos dias atuais. E essa doença está se espalhando rapidamente, já que nós não temos os anticorpos para combater o vírus. Enquanto isso, Ump Jr. segue desaparecido e ninguém sabe se ele está doente ou não. Para todos que se perguntavam se haveria insetos nessa série, se preparem, a hora de vocês finalmente chegou, já que o que não faltava milhões de anos atrás era inseto gigante. Diretamente do período carbonífero, eu apresento para vocês a meganeura, uma libélula gigante que começou a invadir casas ao redor do país. Essa é a comparação de uma meganeura com um ser humano adulto. Como consequência, a vinda desses insetos gigantes devastou o setor agrícola de diversas regiões. A França, por exemplo, perdeu bilhões por conta das meganeuras. A JPEG, como vocês devem imaginar, entrou em ação, mas para um simples comparativo, esses caras estão mais para Umbrella Corporation. A solução que eles encontraram foi o uso de um pesticida experimental que, em teoria, mataria esses insetos gigantes. Mas imagina comigo, se é forte o suficiente para matar uma libélula de 1 metro, imagina o que faz com qualquer outra coisa. Esses caras estão dispostos a fazer de tudo para eliminar essas novas criaturas. E eu não tenho dúvida que eles seriam os primeiros a atacar uma bomba em uma cidade se estivesse infestada. E detalhe, com gente ainda morando ali. Saindo um pouco da América do Norte e Europa, vamos direto para o Brasil. Brasil sendo citado mais uma vez, meu Deus do céu. A gente já teve isso no vídeo do Rochas, agora a gente tá tendo aqui em Pré-Histórica Emergence. Uma mulher de 25 anos chamada Camila Nascimento foi encontrada sem vida em sua residência. A câmera de segurança mostra que ela havia deixado a porta aberta para que seu gato entrasse, só que havia outra coisa em seu quintal. Seus ferimentos pareciam ter sido causados por presas e medo. Lola! O
O tigre dente de sabre pesa cerca de 180 quilos e atinge a velocidade de 48 km por hora. Ele é considerado um dos predadores mais letais, se não o mais letal que ressurgiu até o momento, pois além de forte, ele é inteligente o suficiente para se esconder em pontos estratégicos e esperar o momento certo para atacar de surpresa. Ao redor do Brasil, as crateras surgiram em áreas superpovoadas, próximas às cidades. O foco da JPEG e do governo federal foi proteger apenas os maiores centros urbanos do país, enquanto áreas mais afastadas, como os interiores, não tiveram esse mesmo cuidado, ficando totalmente vulneráveis aos ataques das criaturas. Por conta disso, organizações criminosas tiraram vantagem da situação e o mercado ilegal de armas de fogo teve um aumento gigantesco, já que os civis estavam desesperados por alguma forma de se proteger. As pessoas que viviam fora das áreas protegidas pela JPEG não tinham outra opção a não ser recorrer a esse meio, deixando as comunidades à mercê das criaturas e também do crime organizado. Enquanto isso, mais crateras surgem ao redor do planeta, ao ponto da JPEG não conseguir continuar com aquele projeto de realocar as pessoas que tiveram suas casas destruídas. Eles não tinham dinheiro e o que sobrou foi para o exército. Agora, quem perdeu a sua casa estava por conta própria. As crateras que surgiram na água também estavam diretamente ligadas ao aumento do nível do mar, deixando alguns locais totalmente embaixo d'água. O último aviso que o Azum Channel nos dá é esse aqui. While the prehistoric emergence threatens our way of life, we must hold on to hope. History has shown that humanity can adapt. Humanity will adapt. Viewers, stay vigilant, stay prepared, and above all, stay safe. Dia 0. Aqui é o Dr. Andrew Holloway, registro de ocorrência 003. Perguntei por que estávamos pesquisando as criaturas pré-históricas. Disseram-me apenas para não perguntar nada. Eu acho que esse conhecimento está acima do meu nível. Hoje mais cedo, a JPEG transferiu minha equipe para uma instalação militar dos Estados Unidos. Eu chamarei de Rancho Paraíso. Fomos informados que espécimes vivos, incluindo os Quetzalcoatlus, Smilodons e outros, estão atualmente retidos aqui. No entanto, a nossa equipe foi designada para um assunto totalmente diferente. A criatura no noticiário, aquele que o público chama de Daba, está sendo transportada para essa mesma instalação. Eu simplesmente não acredito. Os nossos protocolos de contenção estão prontos, mas há um debate em andamento sobre suas necessidades alimentares. Esse dinossauro que estamos pesquisando é uma maravilha científica, uma verdadeira maravilha do mundo. Sinceramente, eu não sei o que esperar, mas de alguma forma eu conheço minha equipe e eu não vou ficar desapontado. No primeiro dia, foi descoberto que as patas do Daba abafavam seus passos de uma forma muito mais efetiva que a dos outros T-Rex. Para uma criatura do seu tamanho e peso, é inacreditável que ele ainda consiga se movimentar em completo silêncio. Amostras de DNA foram coletadas para análise. Enquanto isso, o Daba se acostumava com a sua nova casa. Dia 9. Algo perturbador foi descoberto sobre aquele T-Rex. Ele não parava de crescer e ainda parecia estar longe de atingir o seu tamanho máximo. Além disso, desde que ele chegou, ninguém o viu dormir. Daba sabia que alguém observava ele de longe. Can it? Is it? Looking at me? A besta da Terra, o primeiro passo de um novo mundo. Na descrição desse vídeo existe uma mensagem invertida que diz: uma mensagem daqueles que estão além de nós, e um link para outro vídeo. Vamos ver do que se trata. Desde o alvorecer da sua ascensão trêmula, quando você arrancou o fogo da escuridão pela primeira vez, nós colocamos a fera diante de você. Criaturas de carne ancestral escondidas nas dobras da terra, nós a deixamos caminhar entre vocês. Deixe-as lembrá-los da sua pequenez. Nós observamos, e como você a saudou, com admiração? Com reverência? Não, com pedra e lança. Você as caçou, as despedaçaram, usaram suas peles como poder roubado. Você não se ajoelhou em reverência ao que veio antes de você. Não, você massacrou o que colocamos em sua terra. Você não foi feito para conquistar a natureza. Você foi feito para viver nela. Mas em vez disso, você cresceu na doença do domínio. Uma espécie que acredita que a sobrevivência é seu direito, não sua aprovação. Mas você não está sem esperança. Há uma entre vocês agora, uma testemunha. Ela veio do abismo para o qual todas as coisas devem retornar. Uma criança, nova e imaculada. Um vaso de pura visão andará entre vocês.
Verá vocês como são, não como fingem ser. Provará sua bondade e sua crueldade. Pesará sua ganância contra sua misericórdia. Verá as mãos que constroem e as mãos que destroem. E quando seu tempo chegar, voltará para nós, nos contará o que viu e nós decidiremos. Todo esse texto faz referência a Daba. Ele é um mensageiro dos deuses que veio até nós para ver os males da humanidade. E depois de tudo, contar para os deuses para que todos eles decidam. Eu sinceramente pensaria que isso daqui era a maior mentirada e que todo esse papo religioso que aparece a todo momento da série é pura coincidência. Até ouvi o Daba falar pela primeira vez. O ponto é que a humanidade está passando por sua provação. Nós não deveríamos passar por cima dessas criaturas ou então da natureza, mas sim aprender a conviver com isso. Só que desde os primórdios a humanidade não entende que o nosso lugar é ao redor dessas criaturas e não acima delas. E é isso que os deuses querem provar, que a humanidade é pequena e que se tentar conquistar a natureza, ela vai revidar de forma muito pior. Eu só tenho um pequeno adendo de que a humanidade não viveu junto com essas criaturas e por isso a gente sobreviveu. Só que os deuses estão com raiva. Eles realmente querem ver até onde a gente vai. Ou então só querem nos destruir mesmo. Nessa história temos 3 pontos de vista. A natureza dando troco na humanidade, o Azun Channel, que aparentemente é neutro e de certa forma representa todos aqueles que não podem fazer nada além de observar, e a Deepak. E se um dia acordar de mau humor, solta um monte de ogiva no planeta? Essa organização é o suco de tudo que não deveríamos estar fazendo para de certa forma continuar vivendo aqui. Mas aí vem outro ponto. E se esse planeta não for mais para nós? E se a Terra agora for dessas criaturas pré-históricas e todos nós, de certo modo, sermos extintos no final das contas? Tudo vai depender do julgamento dos deuses. Tudo vai depender do que o Daba aprende sobre nós enquanto se esconde nas sombras em completo silêncio. E se eu puder pedir apenas uma coisa, é que ele tenha piedade. O meu nome é Daishikawa. Eu agradeço a todos os membros do canal e a você que está assistindo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo e lembrem-se, o triângulo é apenas uma máscara.